Bom pessoal, esse vídeo aqui vai ser curtinho, tá? E não vai ter nenhuma curiosidade não, eu só vou mostrar sobre as cartas de Paulo, tá? Que nem eu falei no vídeo anterior sobre Paulo e Lucas, eu falei, para ser justo, nem todas as epístolas de Paulo são consideradas de Paulo, elas têm divergência. E uma hora, né, se eu continuar nessa análise crítica, eu vou mostrar um pouco dessas divergências para vocês entenderem porque que nem todas epístolas de Paulo são mesmo de Paulo, ok? Claro que também envolve crítica textual, datação, patrística, outros fatores que nós sabemos que nem todas são de Paulo. Isso aqui é uma tabelinha, ó. Essas duas primeiras são consideradas de Paulo e praticamente autênticas, sem muita edição, que é a primeira Tessalonicenses e Filipenses, inclusive está em ordem cronológica. Essas aqui, essas 5 cartas, elas são consideradas de Paulo, mas com algum tipo de edição posterior, exceto Filemon, que seriam Gálatas, as 2 Coríntios e o Romanos. Ah, Ronaldo, por que alguma edição posterior? Bom, não é o foco desse vídeo, mas, por exemplo, em Coríntios está escrito lá, as mulheres permaneçam caladas. Na mesma epístola em que Paulo fala que a mulher deve profetizar com a cabeça coberta e falar à igreja. Então é claro que nós sabemos que isso aí foi um acréscimo da igreja, que as mulheres fiquem caladas. Então é por isso que essas epístolas aqui elas são consideradas com edições posteriores. Elas são de Paulo, mas não são tão autênticas assim. Essas aqui em amarelo já são de um pseudo Paulo. Elas não foram escritas por Paulo, acredita-se, mas elas mantêm alguma doutrina paulina, o paulinismo, que são Colossenses, a segunda Tessalonicenses e Efésios. E tem o pseudo Paulo, que foi escrita quando as igrejas já detinham algum poder e organização, ou seja, são mais recentes, que as 2 de Timóteo e a Tito. Vamos ver aqui por ordem cronológica. Tessalonicenses, por volta do ano 50 ou 51. Provavelmente escrita uns meses depois de ter fundado a igreja de Tessalônica, capital da Macedônia, exceto alguns versículos que podem ter sido uma inserção posterior. Filipenses, dirigida à igreja de Filipos na Macedônia, é possível que tenha sido resultado da fusão de 2 ou mais cartas, então existe essa possibilidade, tá? Já essas 4 cartas aqui, mais Filemon, são consideradas principais e autênticas. No entanto, a avaliar a sua extensão, porque algumas são muito grandes, e conteúdo, cada uma pode ser o resultado da composição de várias cartas. Vamos começar aqui com Gálatas. O autor ensina principalmente sobre a desvinculação em relação à lei dos judeus. E Gálatas vive batendo na lei, né? Não, a lei não pode seguir a lei, não sei o que, etc e tal. Parece uma armação temática em torno de uma carta, tá? 1 Coríntios, nessa carta a referência a uma carta anterior que não sobreviveu. Então quando Paulo escreve aos Coríntios ele menciona que já tinha escrito antes, mas ninguém sabe que carta é essa. Talvez tenha se perdido com o tempo. 2 Coríntios, o autor também descreve uma carta anterior que não se enquadra na 1 Coríntios. Então por isso acredita-se que essa carta que ele está se referindo aqui na 2 Coríntios pode ser uma carta antes da 1 Coríntios. Então aqui o 1 Coríntios na verdade seria o 2 Coríntios e aqui o 2 Coríntios na verdade seria o 3 Coríntios. Confuso, né? Mas é assim. Romanos. A extensão dessa carta parece incompatível para uma única peça de correspondência. O que isso quer dizer, Ronaldo? Quer dizer que é uma carta muito grande. Ninguém que vai escrever para o seu amigo, para o seu vizinho, para sua mãe, para sua avózinha, vai escrever um livro com tantos capítulos que nem Romanos. Querida vovó, já estou no capítulo 58, vovó, mas tá tudo bem. Não, isso aí não existe, ainda mais naquela época que os papiros eram caros, a escrita era difícil. Paulo supostamente estava sempre sendo perseguido, ou preso, ou viajando. Então é um livro muito grande, ela é muito extensa para ser só uma simples carta. Então acredita-se que eles juntaram várias cartas ou fizeram uma composição em torno de Romanos, tá? Filemon é uma carta de âmbito pessoal que quase não contém doutrina. É só uma carta pessoal. Isso sim é uma carta, ó, Filemon. Já Romanos é um livro. O autor certamente não foi Paulo dessas aqui, porque falta o estilo e o calor pessoal que se encontra nas suas epístolas anteriores. Colossenses é mais recente, já acredita-se que entre o ano 50 e 80. É possível que tenha sido escrito por um sucessor de Paulo, tendo por base algum material autêntico, como por exemplo Filemon. A segunda Tessalonicenses, apesar de na Bíblia estarem uma após a outra, ela é provavelmente do ano 80 até o ano 100 mais ou menos. Provavelmente foi escrita com o intuito de substituir a primeira Tessalonicenses, a genuína. Então o próprio Paulo talvez tenha escrito essa carta aqui, Tessalonicenses, lá por volta do ano 50. Aí por volta do ano 80 alguém talvez tenha tido a intenção de escrever uma outra carta para substituir aquela.
Efésios, uma curiosidade, Efésios não tem o nome Efésios na carta, aquilo ali foi um acréscimo e um entendimento da igreja, tá? Provavelmente o autor dessa carta tinha a ambição de reescrever Colossenses, então é possível que seja o mesmo autor de Colossenses, seja o de Efésios, tá bom? E as cartas pastorais de Paulo, consideradas como sendo escritas por sucessores de Paulo, talvez discípulos ou pessoas da sua comunidade, certamente escritas com falsificação de identidade, pois não eram conhecidas por Marcião de Sinope em 140. Vocês lembram que eu falei de Marcião, do Evangelho de Marcião, que Marcião foi um dos primeiros que fez a canonização para ver qual livro deveria entrar, não entrar, e Marcião era até obcecado por Paulo, que ele só queria Paulo e o Evangelho de Lucas na Bíblia? Pois é, Marcião não cita nenhuma dessas cartas aqui, ó. Nem 1 Timóteo, nem 2 Timóteo, nem Tito. Então, se Marcião já viveu já por volta do ano 140, Marcião é contemporâneo à escrita dessas cartas. O próprio Paulo não, porque Paulo já tinha morrido nessas datas. Então, pela crítica e por esses fatores, nós sabemos que essas 3 cartas aqui, com certeza, não são de Paulo, as 2 Timóteo e Tito, tá? E a grande extensão de algumas cartas, bem como algumas abruptas mudanças de assunto e contexto, indicam que as cartas autênticas de Paulo no Novo Testamento constituíam mais de 7 peças de correspondência. Algumas denominações ainda atribuem a autoria da carta aos Hebreus a Paulo, embora o seu nome não conte na abertura do texto, e realmente Hebreus não tem nada a ver, Hebreus continua sendo uma epístola anônima. Essas informações aqui eu usei de um blog, daquele blog que eu costumo seguir, só para não deixar em branco aquilo que eu falei no vídeo anterior, né, que nem todas as cartas de Paulo são de Paulo. E eu vou deixar talvez o link aí na descrição, tá, desse artigo aqui sobre as epístolas. É só um resuminho. É quem quiser ver, quiser ler, fique à vontade, tá bom? É bom para quem gosta de teologia. Vocês estão aprendendo mais assim nesses vídeos do que alguns cursos por aí, que vocês vão ter até uma base de ordem cronológica, crítica, autores. Isso é muito bom para quem gosta de teologia e para quem estuda, tá bom? Paz a todos.